Os deputados aprovaram um aumento de seus próprios salários. Será que eles estão preocupados em representar os interesses da população? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. De forma sutil e para evitar alardes pouco antes do recesso dos parlamentares devido às festividades do final de ano, os deputados federais aprovaram às pressas um aumento dos salários dos ministros do STF. Fizeram isso pois sabiam que essa mudança no salário iria provocar um efeito cascata para todos os outros servidores públicos do Judiciário do governo federal. Portanto, o salário do presidente da República, dos deputados e senadores, dos membros do Ministério Público Federal e de tribunais superiores, além de outras carreiras, serão reajustados. Com relação à proposta que visa aumentar os rendimentos dos membros do Congresso Nacional, do presidente e vice-presidente da República, além dos ministros de Estado, os números, de acordo com o jornal Gazeta do Povo, são estes. Os parlamentares que hoje recebem um salário de R$ 33,7 mil e a cúpula do Executivo, que tem seus salários na casa dos R$ 30,9 mil por mês, irão receber um aumento escalonado, caso a proposta seja aprovada no Senado, que chegará a R$ 46.400 em fevereiro de 2025. Essas foram as pessoas que, durante a crise sanitária mais recente, tiveram o poder de decidir qual trabalho é essencial e qual não é. Sim, essas pessoas que sugam a energia produtiva do trabalhador brasileiro não geram valor algum à sociedade e ainda conseguem aumentar o próprio salário, que já é bastante superfaturado, na base da canetada. E ai de quem reclamar. Se isso não é escravidão, não sei mais o que é. Talvez nem a elite portuguesa tivesse tantas regalias aqui na época do Império. Como já dissemos aqui no canal, no vídeo lançado recentemente, O Show de Privilégios, O Palhaço é Você, a principal função do Estado é humilhar os seus súditos, aqueles que trabalham honestamente para pagar impostos, já que o que a elite mais quer é saber que vive melhor que a grande massa de pagadores de impostos. São essas pessoas que geram valor no mercado, servindo seus concidadãos e que carregam o Brasil nas costas, e não os membros da elite estatal. A remuneração dos ministros do STF, que atualmente está na casa dos absurdos R$ 39.293, uns quebrados, aumentará para pouco mais de R$ 41.600 a partir de 1º de abril de 2023. E não é mentira. E para cerca de R$ 44 mil a partir de fevereiro de 2024, chegando aos incríveis R$ 46.366 a partir de 1º de fevereiro de 2025. É por isso que os membros do mais alto escalão do Estado não se preocupam com as taxas de inflação e com políticas econômicas irresponsáveis do ponto de vista fiscal, já que sempre que o real perde seu valor, eles têm seus super salários reajustados, fazendo as massas de trabalhadores do setor privado bancarem esse show de privilégios. Esse aumento dos salários dos ministros terá um impacto orçamentário no ano que vem de pouco mais de R$ 910 mil, e o aumento dos salários dos demais membros do Poder Judiciário da União causará um impacto de cerca de R$ 255 milhões, já que o subsídio dos ministros do STF, como dissemos, influencia diretamente os outros ministros de tribunais superiores, juízes federais e magistrados. Segundo um deputado federal do Partido Novo, Thiago Mitraud, única legenda que foi contra o injusto aumento, os deputados avisaram que iriam votar faltando apenas meia hora para o início da sessão. Quando é para prejudicar o povo e se beneficiarem, eles agem na malandragem, de forma que não se tenha tempo hábil da imprensa comunicar as decisões ao povo. Essa é a festa da democracia. E parece que os mais pobres, que muitas vezes passam o Natal sem uma boa ceia e às vezes sem panetone, irão bancar todo esse luxo para os sanguessugas. Como anarcocapitalista, é fácil ficar indignado com a notícia de que os deputados aumentaram seus próprios salários sem consultar a população e sem qualquer justificativa aparente. Isso é um claro exemplo de como o sistema político atual é desresponsabilizado e mais interessado em beneficiar a si próprio do que em representar os interesses da sociedade. Essa decisão também reforça a ideia de que o Estado é uma instituição que tem como maior incentivo apenas se beneficiar em primeiro lugar, enquanto a população é deixada de lado sempre à margem. Em vez de se preocupar em ajudar a economia do país a enfrentar os problemas atuais, ou melhor, pararem de atrapalhar pelo menos um pouco o crescimento econômico, os políticos parecem mais interessados em se aproveitar da situação para aumentar seus próprios salários,
já que a recessão econômica que eles próprios criaram é jogada nas costas de toda uma população que há séculos é explorada. Essa situação ainda revela, de forma revoltante, porque o Estado é um obstáculo ao livre mercado e à livre iniciativa. Em vez de permitir que as pessoas e as empresas possam seguir seus próprios interesses e encontrar formas de prosperar sem todos os entraves que temos no Brasil, o governo parece sempre estar mais interessado em se apropriar desses recursos da sociedade para beneficiar uma grande elite que sempre viveu dessa depredação do capital privado. No final das contas, a decisão de aumentar os salários dos políticos e dos servidores públicos federais é mais um exemplo de como o sistema político atual está desconectado da realidade, mesmo com uma mudança da mentalidade de boa parte da população, e está mais interessado apenas em ampliar os privilégios já existentes do que em representar os interesses genuínos da sociedade e suas carências. E são esses parasitas que depois rotulam os cidadãos de antidemocráticos quando estes reclamam das violações de seus direitos. É importante que a população esteja atenta a essas questões e exija transparência, responsabilidade e compromisso de seus representantes políticos. De acordo com a Gazeta do Povo, na quarta-feira, dia 21 de dezembro, os deputados aprovaram o projeto de lei do Tribunal de Contas da União que irá reajustar as remunerações dos servidores desse órgão. Essa proposta foi encaminhada ao Senado. De acordo com o relator, a última recomposição da remuneração dos servidores do TCU ocorreu com a edição da Lei 13.320 de 2016, a qual conferiu reajustes parcelados ao longo dos anos de 2016 a 2019. O substitutivo aprovado do deputado Wilson Santiago, do Republicanos, tem como valores a serem reajustados para 6% em fevereiro de 2023, mais 6% em 2024 e 6,13% em 2025, o que irá chegar a um total de 19,25%. Esses percentuais de aumento são semelhantes para os funcionários efetivos do Poder Legislativo e da Defensoria Pública da União, em projetos que já foram aprovados. Já o impacto orçamentário calculado pelo TCU é de 88 milhões em 2023, cerca de 180 milhões no ano seguinte, 275 milhões em 2025 e cerca de 375 milhões em 2026. Tudo isso será bancado por uma população que morre na fila do SUS, vive num estado de violência nas ruas dominadas por criminosos e, quando quer empreender ou trabalhar, é vítima de uma asfixiante burocracia e altos impostos. Foi graças ao projeto de lei 2440 de 2022 da Defensoria Pública da União, já aprovado na Câmara dos Deputados, que irá permitir o reajuste escalonado do salário do Defensor Público Geral Federal e outros membros do órgão. Agora, o projeto de lei será encaminhado ao Senado Federal. O reajuste concedido ao Defensor Público Geral Federal será feito em 3 parcelas, um pouco mais de R$ 35.420 a partir de 1º de fevereiro de 2023, cerca de R$ 36.500 em 2024 e R$ 37.600 e uns quebrados em 2025. Já as remunerações dos cargos de Subdefensor Público Geral Federal, do Corregedor Geral e dos membros da categoria especial da DPU corresponderão a 95% do valor que o Defensor Público Geral recebe. E ainda, segundo o jornal Gazeta do Povo, o impacto orçamentário previsto para a DPU é de cerca de 16 milhões em 2023, 25 milhões e meio em 2024 e 26 milhões e meio a partir de 2025. Para justificar os reajustes, o deputado Wilson Santiago, do Republicanos, que é o relator dos projetos, disse, abre aspas, nada mais justo do que autorizar o reajuste a esses funcionários, porque eles são de fato o instrumento maior de trabalho da Defensoria Pública e fazem com que ela preste esse grande serviço à sociedade brasileira. Fecha aspas. Serviço que só poderia ser medido seu valor real num mercado livre com concorrência e demandas genuínas por seus participantes. Afinal, como já dizia o economista Murray Rothbard, não é possível medir a qualidade e sucesso de um serviço ou produto que os consumidores são obrigados a pagar. E pode ter certeza, nem mesmo seu preço de mercado, já que num setor monopolizado pelo Estado, o mercado capitalista e seu sistema de preço são abolidos.
Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Bolacha, escrito por Pedro Marçal BR, revisado por O Historiador Libertário e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!